Na semana passada falamos do filme Sorria, que foi baseado em um curta chamado Laura Has Slept. Então pensei, por que não falar de outros curtas aqui no mês do terror? Mas não daqueles que viraram filmes. Vou deixar esses para quando nós falarmos desses filmes, como por exemplo o filme Mama, que foi baseado em um curta, ou Quando as Luzes se Apagam. Por hora eu vou pedir se acomode aí, não tire os olhos da tela e, é claro, saiba a hora de parar de brincar. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Curtas podem ir direto ao ponto, não precisam preencher espaços que os longas precisam e que faz às vezes os autores se perderem. E por isso alguns curtas que precisam ir direto ao ponto acabam até sendo mais assustadores que os longas. E eu nem precisaria avisar, mas é claro que aqui vão ter spoilers, óbvio, mas eu também vou tentar desenvolver a mitologia por detrás desses curtas assustadores. Mas é claro que o que é mais assustador é você assistir o vídeo, gostar dele, não deixar o like e não se inscrever. Toda quinta-feira eu posto vídeos de cinema, ou tento pelo menos, e como estamos no mês de terror, vamos falar de filmes de terror. E terça sim, terça não, a gente tenta colocar um vídeo sobre jogos. Vamos nessa então. Eu vou começar pelo curta The Other Side of Box, O Outro Lado da Caixa, que fez muito sucesso nas redes, e ele pra mim é assustador, porque trabalha aquela noção de que não tem que fazer. Vai dar merda. Vai! Nesse curta você está lá de boas, com sua parceira, cozinhando juntos, olha que coisa fofa. E alguém toca a sua campainha e é um amigo. Ele parece assustado, nervoso, agitado, a gente não sabe por quê, mas o namorado já diz que não quer ter contato com ele, ou seja, alguma merda ele fez. Eu vou apostar que ele deu em cima dela de maneira agressiva ou virou um stalker. Mesmo sabendo que seu amigo Ben estava namorando com ela. I'm really sorry everything went down. O que fez com que essa amizade entre o Ben e o Shaw fosse rompida. O amigo até chegou a se mudar. E por conta dessa treta que a gente não sabe qual é, o Shaw escolheu o Ben para ganhar aquela caixa. Mas nós não vamos saber nada sobre o passado, porque é apenas um curta, não tem que preencher. Não foi preciso. O Shaw então vai lá, entrega a caixa, pede para o amigo abrir, e depois que ele abre, ele sai correndo. E no bilhete que veio junto da caixa estão as regras, dizendo que ele, o Shaw, tinha que dar a caixa para alguém, ou seja, ou ele descobriu como fechar a caixa e passar a maldição adiante, ou alguém externo à caixa o forçou a fazer isso. E depois de ler o bilhete, a cabeça de um homem estava o encarando de dentro da caixa. E eu não sei você, mas eu acho esse curta maravilhoso, porque ele trabalha com noções muito primordiais da ideia de presa e predador. Eu lembro uma vez que eu vi um leão de frente, sem grade, sem nada. Na época eu nem sabia da polêmica lá do zoológico. E eu vou te confessar que os olhos dele, para mim, passavam algo que me assustava. Parecia, na minha cabeça, que em hipótese alguma poderia desviar, dar as costas para aquela criatura. Tudo nele podia me estraçalhar se ele quisesse. Vou até procurar a foto, né? Porque eu fiquei tão apreensivo que eu não consegui tirar uma boa foto. Porque eu não conseguia desviar o olhar dele. Eu estava pronto para fugir se ele pulasse em cima de mim. Bem que eu acho que não ia dar tempo. Enfim. O fato é que esse curta já me lembra um pouco disso. Essa ideia do predador esperando o momento certo para atacar. E ele é a base de um roteiro que pretende prender o público ao dizer que uma coisa grave está para acontecer e que os personagens ou não sabem disso ou não sabem o que fazer. We're not supposed to look away from it. What happens if we do? That's what we need to find out. Mas aqui a galera já começa no erro. Ignora o bilhete avisando das regras. Na verdade, o protagonista é um protagonista cuzão, porque ele deixa a mulher ali, olhando para a caixa, enquanto ele vai procurar o Shaw. Mas claramente o cara da caixa estava encarando ele, e o bilhete dizia para ele não deixar de encarar a caixa. Ainda diz: It's fine, we don't even know what it is, okay? It could be harmless. Você é maluco, é? E na verdade queria o trabalho menos assustador, disse que tinha que ser ele, porque o cara da caixa diz que a ordem do Shaw era de evitar que o Ben saísse de casa, e aí eles acreditaram na entidade sobrenatural. nem passa pela sua cabeça que ele pode estar mentindo. Como se vocês não soubessem que é um jogo de terror, você segue as regras até descobrir como se livrar do jogo. É óbvio. Daí ele deixa a mulher lá pra morrer. Um namorado desse é melhor ficar sozinho. No meio do caminho, o Shaw atende, diz que o Ben fez merda, deixando a mulher sozinha, e que ele que deveria ficar vigiando, e que nem sabia que aquela coisa podia falar. Daí ele volta pra procurar a Rachel,
Aí a segunda burrice? Eu já tinha chamado a polícia, se fosse eu, a SWAT avisava que tinha um invasor na minha casa, mas daí você fica naquela. Se não é covardia do protagonista, é burrice. É um ou outro. Na casa, tudo escuro, Rachel não está lá, a caixa não está lá, a luz foi apagada. E ele sai de casa? Não! Fica lá explorando, até dar de cara com uma criatura, em um momento que não tem mais para onde ele fugir. Ora, por que você quer bater o recorde de burrice? Mas é aí que ele tenta fugir e descobre que são vários deles, e que eles têm alguma relação com a água. E possivelmente nem o roteirista sabe qual é. Já que é um curta, ele nunca vai ter que inventar a lógica. A faca que a Rachel estava segurando tem água, um deles estava no banheiro, tomando banho talvez, eles estavam pingando água, mas como vocês sabem, eu gosto de tentar entender ali, bolar uma teoria. Então vamos dizer que a água marca que eles conseguiram voltar do mundo dos mortos. Ou do inferno, se preferir. Já que a água pode simbolizar portais, pode ser a simbologia de portais. Quem já viu Constantine deve lembrar que ele colocou os pezinhos dentro da água para poder ir até o inferno. E o rio Estige é o rio que te leva até os domínios de Hades, rei dos mortos, sendo que você só pode atravessar em segurança se tiver dinheiro para pagar o caronte. Porque eu quero meu dinheiro. Então, aquelas criaturas são os seres que estão eternamente se afogando no rio dos mortos. Ah, gostei. E nem preciso dizer que no final o protagonista desse curta morre. É uma cena muito boa dele acendendo a luz e toda vez que apaga, as criaturas chegam mais perto e, uma hora, fim do curto, né, ele foi capturado. E morreu. Também posso dizer que quando ele entra na casa, a caixa não está mais lá porque ele já está dentro da caixa. É como se aquela casa se tornasse a caixa. Essa seria a minha leitura. Could have been worse. Já o segundo curta de hoje, e que também eu gosto muito, é o The Doll Maker, o criador de bonecos. Porque eu adoro essa temática do universo de terror. Quem não lembra de O Mestre dos Brinquedos fez parte da minha infância. Não deveria, mas fez. Se você é tão velho quanto eu, você deve lembrar. Temos a Annabelle asiática, The Doll, que tem que virar saga aqui no canal. Agora, possivelmente você nem deve lembrar de um outro filmaço, do qual já falei aqui, que é Dolls, de 87. Em português, Bonecas Macabras. Olha, é um filme bom, vale a pena. Eu também já fiz um vídeo chamado Bonecos do Mal, onde temos a irmã do Chuck, que é a boneca assassina, filme de 91. No caso desse curta, temos um criador de bonecos. Quando uma pessoa morre, seus entes em luto pagam uma quantia absurda, exorbitante, para canalizar as energias psíquicas daquela pessoa em um boneco de pano, que quando tocado faz com que a pessoa veja aquele ente querido novamente. Esse curta também fez muito sucesso nas redes e vai trabalhar um tema que é tão assustador ao ser humano, para além da morte, que é o luto, porque a gente tem medo de morrer. Porém, a gente não tem acesso ao pós-morte. A gente tem, sim, diversas explicações vindas de culturas e religiões diferentes. Mas, até o momento, podemos dizer que a morte é a perda da consciência. E, se isso é verdade, você não vai se importar com isso após morrer, porque já não teria consciência para isso. Mas não tem surpresa nem nada? Porém, o luto a gente experiencia ao longo da vida, de diversas formas. Desde o luto simbólico, que é o rompimento de uma relação amorosa, já que, no geral, a gente exclui aquela pessoa da nossa vida, deixando um vazio a ser preenchido. Até o luto pela morte de um ente querido, que é o luto, ou de um animal de estimação. São lutos com impactos diferentes, formas diferentes, mas sim são lutos reais e muito dolorosos. I missed you so much. Então, rapidamente, a gente se apega ao casal que perdeu um filho. Nada pior para os pais, afinal, manda ali natural que os filhos enterrem os pais. E assim, como no curta anterior, a gente vai saber que vai dar merda desde o início. Porque muitas vezes a dor ela faz parte do processo de cura. E esse casal está se negando a isso. No luto, aquela dor intensa que não deixa de existir, Já que as pessoas não são substituíveis, com o tempo são deslocadas para outros lugares, mais distantes. Não é que deixou de existir a dor, mas ela está mais longe da memória. Deixando, depois de um tempo, a saudade. Mas para você chegar a esse ponto, você vai ter que sentir a dor. Você vai ter que aceitar que a vida pode sim ser preenchida de outras formas, com outras relações e outras pessoas, mesmo que jamais seja a mesma coisa, mesmo que pessoas não possam ser substituídas. então de base a gente já pensa, vai dar merda. E aí o mestre bonequeiro também é interessante, porque o ator consegue passar a ideia de que tem algo por detrás daquele sorriso. Sempre que ele fala,
Ninguém nunca pediu o dinheiro de volta? Hoje em dia isso é basicamente um slogan de funerária, então a gente sabe que essa frase é dúbia. Does this really work? Nobody ever asked for their money back. Mas ok, ele dá algumas regras, ele diz que você só pode passar um tempo específico com o boneco, o tempo da ampulheta. Quando o tempo da ampulheta acaba, você tem que guardar na caixa e só pegar o boneco no dia seguinte. Se não, a pessoa vai perder a noção da realidade, já que os brinquedos dele são viciantes como drogas, segundo ele. Fun to use, but dangerous to abuse. E reparem que a ampulheta tem uma areia preta, fazendo aquela alusão de que não é uma simples ampulheta, que tem alguma energia das trevas ali. E daí a gente pode pegar a mitologia de Hades, onde se você está no mundo dos mortos e consome algo dele, você fica preso nele. Então talvez eu até possa brincar com aquele boneco, mas ao usar as trevas você vai sendo consumido por ela, até que sua existência esteja apenas ligada àquele objeto trevoso. Você fica preso nele, e por isso o tempo da ampulheta. Do not spend longer than one turn of the hourglass with him. Ever. E aquela mulher fica então cada vez mais apegada ao boneco, até que o marido, cansado, a força a sair de casa para ela perceber que ele é apenas um boneco. Mas daí que vem a surpresa. Ela também é uma boneca, porque ao ficar tão apegada àquele boneco, o marido tira o boneco dela e ao invés de todo dia dar o boneco pelo tempo seguro, para ela poder passar por aquilo, ele corta totalmente a possibilidade dela interagir com aquele ser. E daí, em um dado momento, dada aquela abstinência, ela se mata. E ele, no seu segundo luto, um luto sobre outro, pede para que o mestre bonequeiro faça um boneco dela. E a grande sacada do filme, não sei se vocês perceberam, mas aquele homem está preso no inferno clássico da repetição, porque ele vai voltar para dentro da casa e esquecer que aquilo era uma boneca, ficar angustiado com o fato que essa mulher não larga o bonequinho do filho, puxar ela para fora de casa e levar o choque de que ela é uma boneca repetidas vezes, até ele morrer de fome, sede ou alguma outra catástrofe que decorra por conta do seu vício. E ainda temos toda a mensagem, do brinquedo. Afinal, brinquedos servem para você imaginar uma realidade ou outra, mas que você precisa saber que aquilo é um faz de conta. Peraí, calma aí. Péssimas notícias. E ainda tem mais, me lembra aquele capítulo do Black Mirror, onde a pessoa morre e coloca um robô de IA para substituir a pessoa. Mas aqui é uma versão pré-tecnológica, por assim dizer. Enfim, mês de terror, coloca nos comentários outros curtas que vocês aconselham. Curtas que vocês Curtiram? E semana que vem é meu aniversário, então coloca nos comentários desde já feliz aniversário para eu saber que vocês chegaram até o final do vídeo. E é isso por hoje, gente. Merci bien, à la prochaine.